baseado no texto que foi lido. Esse capítulo tão conhecido de todos nós, quando o profeta Isaías nos fala sobre o sofrimento vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta nos fala aqui a respeito de Cristo. E é sobre esse tema que eu quero falar nesta noite. Afinal de contas, meus amados, o que devemos pregar senão a Cristo? Como dizia o reverendo Charles Spurgeon, ele chegou a dizer: tire esse assunto de mim e eu estarei acabado. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. O apóstolo Paulo nos disse que em todos os lugares onde ele ia, ele não se preocupava com outra coisa, nem com outra mensagem, a não ser pregar Cristo e este crucificado. Portanto, meus amados, é a mensagem que nós temos para o nosso alimento. Cristo é o pão para os famintos, o pão que desceu do céu. Ele mesmo disse isso: eu sou o pão que desceu do céu. Cristo Jesus é a água para os sedentos. Ele é a resposta para toda e qualquer pergunta. Ele é a solução, é a saída para todo e qualquer problema. É nele que devemos pensar e é sobre ele que nós devemos falar. O texto que nós lemos, meus amados, nos fala dos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez esse não seja o assunto mais esperado, mais aguardado pelos homens. Talvez para muitos esse não seja um assunto bem-vindo, porque as pessoas não gostam de ouvir falar em sofrimento. As pessoas, em sua maioria e em sua naturalidade, não gostam de ouvir falar em morte, em sangue, em dor, em choro, em tristeza. Mas, meus amados, os sofrimentos de Cristo Jesus nos lembram da sua vitória. Hoje, pela graça de Deus, nós estaremos logo mais celebrando a ceia do Senhor. E na ceia, nós nos lembramos da morte de Cristo. A Escritura nos diz que todas as vezes que nós partimos o pão e tomamos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E a mensagem do Evangelho nos indica, ela nos mostra que a história não termina ou não terminou na morte de Cristo. A nossa vitória, meus amados irmãos, nos diz a Escritura, está na ressurreição. Portanto, meus irmãos, quando nós nos lembramos da morte de Cristo e nós falamos sobre a morte de Cristo, lembrando os seus sofrimentos, o seu sacrifício, toda a sua dor, toda a angústia que ele passou, todo aquele cálice que ele bebeu, é apenas um prenúncio que nos lembra e que nos leva até a nossa vitória. Onde está a nossa vitória? Se não, na sua ressurreição. Mas sem o sofrimento de Cristo, sem a sua morte, não haveria a vitória, não haveria a ressurreição. Por isso, meus amados, nós podemos afirmar que o tema dos sofrimentos do nosso Salvador é aquele tema que dá entrada, que dá início à nossa lembrança da vitória decisiva que ele estabeleceu por nós naquela cruz, estabelecendo assim a nossa paz com Deus, como nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi através do seu sofrimento na cruz que ele estabeleceu
por nós e para nós a paz com Deus. Por isso nós podemos afirmar que esse tema se torna eficaz na vida de todos aqueles que sofrem, mas que depositam no Senhor Jesus a sua esperança. Porque é no sofrimento de Cristo que nós encontramos o alento para o nosso sofrimento. É na dor de Cristo que nós encontramos a cura para a nossa dor. Cristo cura os nossos sofrimentos através do seu sofrimento. Observe, meus amados, que o profeta Isaías, ele nos apresenta aqui algumas verdades, as quais nós queremos destacar para os irmãos dessa noite. Ele nos diz que ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens. Meus amados irmãos e amigos, existe coisa pior para um ser humano do que sentir-se rejeitado? Você já experimentou ser rejeitado por alguém? Já experimentou ser rejeitado em algum lugar? Você já passou por essa experiência? Você pode imaginar o que isso significa, pois o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele enfrentou essa experiência, ele viveu essa experiência. O texto nos diz que ele era o mais rejeitado entre os homens. Mas há uma verdade aqui, meus amados, que nós queremos destacar, porque o profeta Isaías nos diz que ele era homem. Observe, ele nos diz que ele era homem de dores. Essa verdade, meus amados, nos fala da perfeita humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era homem, ele viveu aqui como homem, e embora seja uma verdade já estabelecida para nós, nós afirmamos, Jesus era homem, ele se fez homem, ele se fez carne. Mas nunca é demais, meus amados irmãos, meditar sobre essa abençoada verdade a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como Deus e como homem. Este que aqui pelo profeta é chamado de homem, foi ao mesmo tempo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem, e conforme o texto sagrado, ele nos diz que ele foi um homem de dores. E o que mais nos alegra, meus amados irmãos, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, é que mesmo sendo um homem de dores, como nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 5, ele é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Aquele que foi desprezado, aquele que foi rejeitado entre os homens, é Deus bendito sobre todos. Aquele de quem os homens esconderam o rosto, ele foi adorado por anjos e querubins. Aquele de que era mais rejeitado e desprezado, esse é o nosso Salvador, a dádiva de Deus, o presente de Deus para a humanidade. Aquele que era Deus e estava no princípio com Deus e criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, como nos diz a Escritura, cheio de graça, cheio de verdade e cheio de glória. Esse, meus amados, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem de dores. Portanto, meus irmãos, nós lembramos-nos que Jesus é Deus, e nos convém recordar que a sua humanidade não é menos real do que a sua divindade. A única diferença, meus amados, entre Jesus e o restante da humanidade é que ele jamais pecou. Ele jamais pecou.
diferentemente de todos os homens. Mas, tirando essa diferença de que ele jamais pecou, ele foi semelhante a nós em tudo, ele não era diferente de nós. A Escritura nos diz que ele precisou aprender, ele precisou crescer, ele precisou se alimentar, ele precisou descansar, ele ficou cansado, ele chorou, ele sorriu, ele sentiu alegria e ele sentiu tristeza. Nós não podemos, irmãos, espiritualizar além daquilo que a Escritura nos aponta a pessoa de Cristo e a sua humanidade. Geralmente, quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos como se ele fosse um espírito diferente. E esse pensamento ele se desenvolveu na história da igreja ao longo de sua história, ao longo das eras, ao longo dos séculos. Muitos se levantaram para afirmar que Jesus ele não tinha um corpo, que Jesus não era um homem como todos os outros. Muitos ao longo da história da igreja afirmaram que Jesus era apenas um espírito que tinha aparência de homem. E nós precisamos ter cuidado para não concebermos em nossa mente, no nosso entendimento, uma figura de Jesus semelhante a isso. Alguém que pode, quando pensar em Jesus, imaginar um espírito elevado e diferente dos outros, diferente dos homens. Mas não nos esqueçamos, meus amados, que Jesus era homem. Ele foi homem de verdade, um homem da nossa raça, carne da nossa carne, o verdadeiro representante da humanidade, como diz a palavra de Deus, o segundo Adão. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, nos diz que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. O escritor aos Hebreus está nos falando a respeito de Jesus. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador, igualmente teve a mesma participação na carne e no sangue, ou de carne e sangue. Ele sangrou por nós. Ele sangrou por mim e por você, e na medida em que ele era homem e Deus ao mesmo tempo, ele se tornou, ele se fez o nosso representante diante de Deus, o nosso resgatador. Na linguagem bíblica do Antigo Testamento, você conhece a história de Ruth e Boaz. Ruth era casada com um dos filhos de Israel e ele morreu, um dos descendentes de Israel, e ele morreu. E ela então retorna para Israel juntamente com sua sogra, Noemi. E chegando lá, elas haviam perdido suas posses, as suas terras. E quando elas retornam para Israel, elas não tinham mais a sua herança. E Noemi então orienta Ruth para que ela se aproxime, para que ela se chegue a um homem que era de sua parentela, um homem chamado Boaz. E Ruth então vai trabalhar na vinha de Boaz, nos campos de Boaz, e vai colher espigas ali nos campos de Boaz. E Boaz, quando procura saber quem era aquela mulher, e ele então toma conhecimento de que ela era parente sua, ele decide resgatá-la. Ele decide resgatar a herança daquela mulher. Era o resgatador daquela herança. Na linguagem do Antigo Testamento, era o Goel, que significa resgatador. Boaz era o Goel de Ruth, porque ele resgatou aquela mulher que havia perdido a sua herança.
quando havia deixado a sua terra. E agora, quando ela retorna, ela não tem mais a sua herança. Então, Boaz torna-se o seu Goel, o seu resgatador. Irmãos, muitos têm dificuldade de encontrar qual é a mensagem do livro de Ruth. Porque conta a história de uma mulher que saiu, foi para outra nação, outra terra, depois voltou, casou-se com um homem e termina a história. E qual é o sentido, qual é o significado, qual é a mensagem do livro de Ruth? Irmãos, Boaz é um tipo de Cristo. Ele é um resgatador. Jesus é o nosso Goel, o nosso resgatador, o nosso parente mais próximo. Foi Ele quem nos resgatou. De acordo com a lei do Antigo Testamento, se uma herança fosse perdida, era direito do parente mais próximo resgatar aquela herança. Ele era o Goel, aquele que era o resgatador. Jesus Cristo, meus amados, exerceu esse direito legal diante de Deus, quando nós estávamos vendidos à escravidão do pecado, e com a nossa herança retirada de nós. Nós estávamos perdidos, nós havíamos perdido a nossa herança, da mesma forma que Noemi e Ruth haviam perdido a sua herança na terra de Israel. Quando elas retornam, elas estavam sem herança, estavam perdidas. E Boaz é o seu resgatador. Por quê? Porque ele era seu parente. E foi por isso, meus amados, que Deus precisou se fazer homem, para que ele se tornasse o nosso parente, aquele que era carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, e assim ele pudesse ter legitimidade para nos resgatar e nos dar de volta a nossa herança. Foi isso que Boaz fez com Ruth. Foi isso que Jesus fez conosco. O nosso Senhor exerceu esse direito legal de resgatador. Ele veio para nos resgatar e nos trazer de volta a uma herança eterna, incorruptível, inacessível, que nunca se acaba, mas que aguarda por nós para vivermos ao lado de Deus durante toda a eternidade. Ruth colheu nos campos de Boaz e se tornou e fez com que Boaz se tornasse o seu parente resgatador, porque ele era seu parente próximo. Nós, meus amados, que já colhemos nos campos da misericórdia de Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o seu Filho único, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso parente próximo, é o nosso irmão, o nosso resgatador. Não estaria de acordo com a justiça divina que qualquer outro pudesse ser o nosso substituto, mas somente Ele. Não poderia ser um anjo, não poderia ser apenas um espírito. Deus poderia ter mandado um espírito se Ele quisesse, mas não estaria de acordo com a sua lei. Deus poderia ter mandado um anjo se Ele quisesse, mas não estaria de acordo com a sua lei. Por isso Ele nos mandou o seu Filho para se fazer homem. Ele se fez homem, e homem de dores. Um homem incomparável, sendo o representante da humanidade, e por isso autorizado por Deus a nos resgatar. Ele veio e sofreu a pena que era devida, satisfazendo a justiça de Deus, ofendida pelos nossos pecados, e assim Ele nos libertou. Ele é um homem com as mãos cheias de bênçãos e o coração cheio de amor, cheio de ternura para com cada um de nós. Foi Ele quem disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Ele ainda conclui dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, sofrendo. Assim como ele sofreu, ele entende o nosso sofrimento. Portanto, meus amados, nós precisamos compreender que ele é a fonte de consolo para nós. Ele é a nossa fonte de consolo quando nós sofremos, porque Ele também sofreu. Ele é a nossa fonte de consolo quando nós estamos enfrentando as dores desse mundo, porque Ele também enfrentou as dores desse mundo. Ele era um homem de dores. Dizem que os soldados de Alexandre o Grande, eles faziam longas caminhadas que pareciam estar além das forças da resistência humana. Alexandre foi um grande general, um grande soldado, foi um grande rei e gravou o seu nome na história da humanidade devido aos grandes feitos que ele alcançou num reinado tão curto. Alexandre reinou por apenas 13 anos. E a sua história é contada e conhecida até hoje. E conta-se que os soldados de Alexandre marchavam. Alexandre viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. E conta-se que os soldados de Alexandre marchavam distâncias inimagináveis, distâncias que eram consideradas acima das possibilidades das forças humanas. E sabe qual era a razão para que os soldados de Alexandre tivessem essa força? Era porque Alexandre caminhava com eles. Ele não ia no seu cavalo, ele não ia na sua carruagem, ele não ia com toda a sua pompa sendo levado pelos seus escravos. Ele ia na frente, ele ia caminhando, sofrendo todas as coisas, sentindo fome, sentindo frio, sentindo sede, sentindo calor, sofrendo as mesmas intempéries que seus soldados sofriam. E por isso conta-se que todas as vezes que os soldados se sentiam cansados, eles olhavam e viam o seu rei, o seu chefe, o seu líder na frente sofrendo tudo, e eles então diziam: a gente também tem que aguentar. Se ele aguenta, a gente também precisa aguentar. E isso dava força para que eles pudessem suportar as grandes dificuldades que eles enfrentavam. Meus irmãos, isso tem algo a nos dizer. Isso é um bom exemplo, um belo exemplo para o que Jesus fez por nós. Da mesma forma, nós podemos suportar os sofrimentos dessa vida. É claro, meus irmãos, essa vida ela tem sofrimentos. Essa vida ela tem tristezas. Essa vida ela nos traz angústias. Mas o nosso Senhor Jesus suportou todas elas. E Ele suportou até mesmo a morte. E porque Jesus suportou, meus amados, isso é um exemplo para que nós também possamos suportar. Da mesma forma que Ele suportou, nós podemos suportar. Que Ele nos capacite, meus amados, a suportar essas dores. Assim como Ele suportou, com alegria, alegremente. E quantos exemplos nós poderíamos tirar dos servos de Deus que ao longo da história e ao longo da caminhada suportaram dores, sofrimentos e até a morte. E quantos que foram mortos por amor a Cristo e morreram cantando louvores e glorificando a Deus, porque foi assim que aprenderam do seu Senhor. Foi assim que Ele nos ensinou. Jesus morreu suplicando a Deus perdão por aqueles que o crucificaram. Jesus entregou a sua vida rogando ao Pai que perdoasse aqueles homens que o haviam pregado naquela cruz.
Jesus morreu suplicando ao Pai perdão para todos aqueles que eram os verdadeiros culpados pela sua morte e pelo seu sofrimento. E esse, meus amados irmãos, é motivo mais do que suficiente para nós suportarmos as aflições dessa vida. Mas uma outra verdade, meus amados, que o profeta nos ensina aqui, é que ele não somente era um homem, mas ele era um homem de dores. Observe, meus amados, que a expressão é muito enfática. O profeta não o chama de um homem triste, ele o chama de um homem de dores, como se ele fosse feito de dores, como se as dores fossem o elemento que constituíam o seu ser, o elemento que distinguia o seu ser, o elemento distintivo em Jesus Cristo, era as suas dores. Ele era um homem de dores. Alguns homens são conhecidos como homens de negócios. Fulano é um homem de negócios. Ciclano é um homem de ocupações. É um homem de riquezas. E Jesus era um homem de dores. Quem olhava para ele podia ver que ele era um homem de dores, podia ver a sua dor. As palavras do profeta nos mostram isso. E o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 1, versículo 12, ele nos diz algo que nos faz lembrar essa passagem e nos faz lembrar o que Jesus passou por nós. Ele diz assim: considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu. Meus amados irmãos, o nosso Salvador não estava apenas aflito, mas ele estava vivendo entre os aflitos. Ele não apenas sofria, mas ele vivia entre os que sofriam. Ele não apenas sentia dores, mas ele estava no meio daqueles que sentem dores. Todos os homens têm um fardo a carregar. Todos nós, eu e você, temos um fardo a carregar. E talvez o fardo que você está carregando aí esteja muito pesado. Eu não conheço as suas dores. Eu não conheço as suas lutas. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você que está me assistindo está se sentindo. Quais são suas lutas, suas dores, seus fardos, suas dificuldades, seu sofrimento, o seu choro. Eu não sei quais são, mas o Senhor Jesus sabe, meus amados, porque Ele é um homem de dores e Ele viveu entre os homens de dores e Ele conhece as nossas dores. E não existe ninguém, meus amados, na humanidade que esteja livre de dores. Quem está livre de dores? Os sofrimentos deste mundo ferem a todos. Os espinhos dessa vida afetam a todos. Nos lugares mais elevados da terra existe também a dor. Nos meios mais enriquecidos, entre os homens mais ricos e poderosos, também existe o luto. Eles também enfrentam a dor, eles também enfrentam o sofrimento. Nos meios mais difíceis, entre os homens mais pobres e os mais necessitados, a dor também está. E Jesus está vendo e contemplando todas elas. Em todos os lugares, homens vivem, trabalham, sofrem e choram as suas dores. Mas atente para o fato de que o nosso Salvador, Ele sofreu muito mais do que todos nós. Ele teve uma porção dobrada. Meu amado, minha amada, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez o seu sofrimento seja muito grande. Talvez você esteja aqui todo quebrado, com o coração todo dilacerado, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas dores, pelas intempéries da vida. Mas deixa eu lembrar a você de uma coisa: o sofrimento do nosso Salvador foi maior do que o seu.
Ele teve uma porção dobrada do sofrimento. A sua taça foi mais amarga do que a que você está bebendo. O batismo que ele suportou foi o mais profundo e o mais cruel de todos. E por isso, os homens, sofredores comuns, devem se render a ele, porque a dor de ninguém pode ser comparada à dor que ele enfrentou. O sofrimento de ninguém pode ser comparado ao sofrimento que ele enfrentou. Aquele que foi o filho mais obediente, aquele que cumpriu a vontade do Pai em toda a sua perfeição, foi também aquele que mais sofreu. O profeta Isaías nos diz que ele era oprimido, ele era desamparado, ele era rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Observe que no versículo 4 ele diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, e aqui ele fala do castigo que nos traz a paz com Deus, para que nós fizéssemos a paz e que nós tivéssemos a paz com Deus, o castigo estava sobre ele. E pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o profeta diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou, ele não questionou, ele não chorou de lamento, colocando o questionamento diante de Deus e perguntando por quê? Coisa que nós muitas vezes fazemos. Muitas vezes a gente fica se perguntando: por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo assim? Essa pergunta, meus amados, ela está querendo dizer que Deus é injusto. Quando eu olho e pergunto: por que, Senhor, eu sofro assim? É porque eu estou querendo dizer assim: olha, eu não mereço. O Senhor está sendo injusto comigo. Não, meus amados, em nenhum momento Jesus fez esse tipo de questionamento. Em nenhum momento ele olhou para Deus e disse: Senhor, por quê? De forma nenhuma. Ele sofreu e enfrentou todos os sofrimentos e todo o peso da ira de Deus. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus. Quando ele estava no jardim do Getsêmani com seus discípulos, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, porque ali ele já estava experimentando o cálice da ira de Deus. Nos seus momentos de maiores agonias, nos momentos de maior sofrimento, ele suou sangue. O Evangelho de Lucas nos diz que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. E quando ele estava pendurado na cruz, no auge do seu sofrimento, ele exclamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, meus amados? Porque naquele momento, ele de fato estava experimentando o abandono de Deus. Deus o abandonou naquele momento, para que ele pudesse enfrentar e suportar sozinho a ira, o cálice da ira de Deus por nós, em nosso lugar. E foi por isso que o abandonou. Meu amado, foi o pecado, o nosso pecado, que fez com que Jesus enfrentasse
todo esse sofrimento. Ele era puro, ele jamais pecou. E nós muitas vezes não sentimos o peso do pecado sobre nós, porque a nossa natureza pecaminosa nos torna insensíveis. E como a Bíblia nos diz, ela cauteriza o nosso coração. Nós muitas vezes temos a nossa mente cauterizada e não percebemos o peso, o tamanho do nosso pecado, porque a maldade está dentro de nós e a natureza pecaminosa que habita em nós, muitas vezes nos impede de perceber a malignidade do pecado em nós. Mas o nosso Senhor Jesus era puro, santo, Ele não experimentou o pecado, a natureza pecaminosa não pôde afetá-lo, Ele não foi de nenhuma forma afetado e nem prejudicado por essa natureza pecaminosa. Então ele sabia, ele percebia, ele entendia a malignidade do pecado, e foi tudo isso, meus amados, que ele enfrentou na cruz do Calvário, suportando a ira de Deus. Ele enxergava o pecado de uma forma que nós não podemos vê-lo. Ele sentia o peso do pecado, a crueldade, de uma forma que eu e você não podemos sentir. E Ele carregou e suportou tudo isso por mim e por você. E ao lado, meus amados, da sua dolorosa sensibilidade ao mal, estava a sua graciosa ternura em relação aos sofrimentos dos homens. Você já parou para pensar como seria se eu e você pudéssemos conhecer o sofrimento que se passa no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite? Nós seríamos afetados, como seria a nossa vida, porque mesmo sem conhecer o íntimo de cada pessoa, e nós conhecemos do sofrimento alheio muito pouco. Às vezes nós vemos uma pessoa sofrendo e chorando, e aquilo já nos afeta. Mas nós não sabemos o que está no seu coração, e Jesus sabe. Jesus conhece o que está no meu e no seu coração. E Ele se identifica, Ele se compadece do nosso pecado. Ele se identifica comigo e com você. Ele conhece o que se passa pelo meu e pelo seu coração. Agora imagine, meu amado, o nosso Salvador que conhece os corações e que sempre agiu com imensa compaixão por todos os homens, porque Ele e o seu amor sempre é abundante. As dores de todos os homens foram as suas dores. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si o nosso sofrimento. E por isso Ele chorou. Ele chorou a nossa dor. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. E veja a reação de Jesus diante da incredulidade, diante da maldade e diante do sofrimento dos homens. Lucas 19, versículo 41. Ele diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrancarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Jesus olha para aquela cidade. Jesus está diante de Jerusalém. Ele olha para aquela cidade, uma cidade idólatra,
pecadora, impenitente, homens rebeldes, que não aceitaram o Messias, que não receberam o Messias. E Jesus olha para aquele povo, olha para aquela gente e chora. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração de cada um e Jesus sabia o que era que esperava cada um. Olha o que é que ele diz: vocês tiveram a oportunidade, mas não quiseram. Vocês tiveram a oportunidade, mas rejeitaram. E agora sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão e por todos os lados vão te apertar, vão te arrastar, vão arrastar os teus filhos de dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. E sabe por quê? Porque vocês não aceitaram, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que visitação era essa? O Senhor Jesus estava lá. Ele estava ali diante daquele povo, fazendo aquela visitação naquele povo, naquela gente, oferecendo a eles a salvação, trazendo para eles a mensagem salvadora do Evangelho. E eles não aceitaram. E Jesus chora diante deles. Ele sabia que o fim deles era terrível. A destruição deles estava próxima. E Jesus chora diante daquela cidade. Principalmente você, que porventura ainda não aproveitou essa oportunidade. Observe que Jesus fala no dia da visitação. E ele diz assim: tudo isso acontecerá, a destruição sobre vocês virá, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A oportunidade estava diante deles e eles a rejeitaram. Meu amado, a oportunidade está diante de você agora. Nós estamos aqui trazendo essa mensagem, falando para você de Jesus, falando para você quem é Jesus. E o quanto que você precisa de Jesus. Para que não aconteça com você o mesmo que aconteceu com aquela cidade sobre a qual Jesus está chorando aqui, dizendo: ah, se vocês tivessem ouvido, ah, se vocês tivessem reconhecido, ah, se vocês tivessem aceitado essa mensagem de paz. Mas isso estava oculto aos seus olhos. E ele diz: por isso, sobre ti virá a destruição. Porque não reconheceste a oportunidade. Porque não deste ouvido, não aceitaste a oportunidade. Esse é o dia, meu amado. Essa é a hora, a oportunidade, o dia da salvação. Não deixe passar. Jesus é o homem de dores, que sofreu por você e por mim, que enfrentou a mais cruel violência, o mais cruel sofrimento. Os homens o mataram, o crucificaram, e tudo isso ele fez por amor, por mim e por você. Mas é preciso dar ouvidos, é preciso responder afirmativamente a esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Concluindo, meus amados, essa mensagem, Jesus conheceu todos os sofrimentos do corpo e da alma. Ele se fez homem. Ele conheceu as dores dos grandes, porque ele era rei de Israel. Mas ele também conheceu as dores dos pequenos, dos pobres, porque ele não tinha onde reclinar, a sua cabeça.
ele experimentou o que qualquer pessoa da raça humana pode experimentar. Ele conheceu todas as dores que qualquer pessoa pode conhecer. Dores emocionais, dores espirituais. Porque ele se fez um de nós. Mas eu quero concluir lembrando que as mais amargas das suas dores estavam relacionadas com a obra que ele veio realizar aqui neste mundo. Ele veio como Messias enviado por Deus para uma missão de amor, para entregar a sua vida pelos homens, e os homens o rejeitaram. Como diz o profeta Isaías, ele foi rejeitado, era o mais desprezado entre os homens. Ele foi rejeitado pelos da sua própria cidade, pelos seus, aqueles que viram ele crescer. Ele foi escarnecido, ele foi ridicularizado, blasfemado, ele foi caluniado. Ele foi chamado de bebedor de vinho. Disseram que ele estava unido a Beelzebu, disseram que ele tinha demônio. Foi acusado de todo tipo de maldade que alguém possa imaginar. Não havia uma só palavra que ele dissesse e que os homens não distorcessem, não deturpassem e não se jogassem contra ele. Mas ele só fez o bem. Ele só queria salvar. Ele só queria resgatar os que estavam perdidos. Ele chorou e sofreu com a dureza do coração dos homens. E eu quero terminar lembrando as palavras que ele proferiu sobre Jerusalém. Mais uma vez, já em outra passagem, em outro episódio, registrado lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37. Porque, meus amados, essas palavras, elas são vivas. E elas ecoam até hoje, até os nossos dias, em nossos ouvidos, no meu e no seu. Quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Que tragédia para aqueles que recebem essa palavra com esse lamento do Senhor Jesus. Da mesma forma que ele diz aqui: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, eu quis te reunir, eu quis te salvar, quantas vezes eu quis colocar as minhas asas sobre ti. Da mesma forma que ele disse isso a Jerusalém, meus amados, ele está dizendo isso hoje. Essas palavras ecoam até hoje nos nossos ouvidos. Ele está dizendo a você: João, João, José, José, Maria, Maria, Antônio, Antônio, Joaquim, Joaquim e tantos outros mais. Ele vai dizer: quantas vezes eu quis ajuntar a você debaixo das minhas asas, quantas vezes eu quis proteger você debaixo das minhas asas, quantas vezes eu quis salvar você da perdição eterna, mas vós não quisestes. Oh, meu amado, não deixe que essas palavras sejam também direcionadas a você. Não deixe que esse choro e que esse lamento do nosso Salvador caia sobre você. Entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Jesus. E seja também um participante das bênçãos celestiais que nos aguardam. Que Ele nos abençoe.